Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e o Costa, jogo aberto com o Renata Fã aí, junto com o Ronaldão, Edu da Cena e Cicinho, reagindo a esse Flamengo aí que quebrou o tabu. Venceu aí o Juventude depois de muitos anos no Alfredo Jaconi por 2-0. Um gol de Arrascaeta e outro de Emerson Royal. Vamos ver o que eles falaram aí nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, chegou aí com o vídeo. O Malvadão colou com a liderança, não larga. O Caxias do Sul contou com a Arrascaeta, 13 gols, hein? Se aproximando do Caio Jorge. Contou com um bom futebol e bateu o Juventude por 2-0. E agora o Malvadão só pensa na Libertadores. Vitória, liderança e tabu quebrado. A tarde de domingo para o Flamengo foi só de alegria. Afinal, a última vitória rubro-negra no Alfredo Jaconi havia sido em 1997, 28 anos atrás. 28 anos, 13 jogos, 7 derrotas e 6 empates. Pesquisei antes, tá? É, Danilo, uma vitória importante para a nação flamenguista e para o técnico Felipe Luiz. O jogo começou disputado e o Fla só teve a primeira chance aos 20 minutos. Jogada de Samuel Lino com Arrascaeta e chute cruzado do brasileiro para fora. E o Arrasca não estava para brincadeira. Depois de um belo cruzamento de Saul, o uruguaio infiltrou na defesa do Juventude e empurrou de cabeça para abrir o placar. E o Fla só voltou a levar perigo na segunda etapa. Luiz Araújo foi lançado e saiu cara a cara com o Jandrei e gol perdido pelo atacante rubro-negro. Ainda dava tempo de mais. Arrascaeta quase fez o segundo em bela cobrança de falta no travessão. Já sem o uruguaio em campo, Felipe Luiz rodou o elenco. Carrascal fez um belo cruzamento para Emerson Royal cabecear para o chão, marcar o primeiro com o manto rubro-negro e definir a vitória por 2-0 e a liderança isolada a 4 pontos do Palmeiras. Isso me demonstra que é um grupo que quer fazer história. Então, hoje viemos aqui num campo muito difícil, onde eu particularmente já tive a oportunidade de jogar. Sei da dificuldade que é de vencer aqui dentro e conseguimos uma grande vitória contra uma equipe muito bem treinada pelo Carpini. Enaltecer e dar muito mérito ao meu grupo, aos meus atletas. A gente segue muito convicto na nossa sobrevivência, assim que a gente trata, que esse é o nosso campeonato, isso está bem claro. Depois de quebrar o tabu em Caxias do Sul, o Flamengo se consolida na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas Felipe Luiz e elenco agora viram a chave e passam a pensar na Libertadores. Afinal, o rubro-negro, nesta quinta-feira, recebe o Estudiantes de La Plata pelas quartas da competição continental. Missão dura contra os argentinos que prometem complicar a vida do Flamengo. Edu Dracena, claro que tem o Cruzeiro ainda hoje contra o Bahia, o Palmeiras está ali na segunda colocação, tem os jogos a menos, mas esse Flamengo é indigesto, é um time que joga bem dentro e fora de casa, tem um grupo super qualificado, banco de reservas, time titular e o padrão tático é sempre alto. Renata, aí você vê a coletiva do Felipe Luiz falando da questão da qualidade do treinamento. Então o que eles fazem no treino está aplicando no jogo. E isso acaba também aumentando o nível de competitividade entre eles. Né? Então todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar jogando como titular. Então isso também, os jogadores que não estão jogando, estão treinando bem para que quando tiver a oportunidade de aproveitar. E você pega hoje o Flamengo, não só o time titular, mas o elenco, os jogadores que estavam no banco, é impressionante. Agora, o meio de campo do Flamengo, com Saul, com o Jorginho e principalmente com a Arrascaeta, é brincadeira, Renata. Esses jogadores estão ditando o ritmo do Flamengo. Então, acho que o Flamengo é muito difícil e muito indigesto para qualquer equipe que for enfrentá-lo. E o Juventude muito mal também na tabela, é um time que não reage, até conseguiu alguma coisa com o Carpini, mas acabou sucumbindo diante de uma equipe que é muito melhor que a maioria, sim. Exatamente, é difícil você analisar, né, o adversário quando enfrenta o Flamengo, né? Porque o Flamengo, o que a gente está vendo, é um time que está jogando no automático.
O Flamengo treina de uma maneira, acaba executando durante a partida, como o Edu frisou muito bem, e não dá espaço para os adversários. Então o Flamengo ele nem jogou tão bem assim. O Flamengo controlou, fez um gol no primeiro tempo, teve ali a bola, jogando no automático, não sofreu, não foi pressionado, e no segundo tempo acabou matando o jogo. Então é a equipe a ser batida. Eu acho que dificilmente o Flamengo vai perder os títulos das competições na qual está disputando, porque está muito à frente. Lógico que futebol pode acontecer de tudo, mas com o treinador que tem, o elenco que tem, eu acho que vai ser muito difícil, a não ser o São Paulo na Libertadores, falou, é o único que pode ganhar do isso Flamengo. Isso que eu ia falar, não tem o São Paulo Libertadores. É porque eu lembrei, eu tava indo... Aí eu lembrei que eu falei que o São Paulo é campeão da Libertadores. A versão comentarista ficou e chegou o torcedor. Falando nisso, São Paulo bateu o Botafogo com a ajuda de... Nem que não ganhava lá há muito tempo, desde 97, né? Muitos anos. 13 jogos. 13 jogos e com o Arrascaeta de novo. Será que é o melhor momento dele, você acha? Sim. Eu acho que é um momento tão bom quanto o 19, com mais gols, porque em 19 os gols eram do Gabriel e do Bruno Henrique, né? Eram os caras que faziam os gols. Agora ele joga mais avançado, ele aparece mais na área. Ele dificilmente faria esse gol de cabeça de 19, porque geralmente o Bruno Henrique entrava para cabecear essa bola. Era outra equipe, né? O Felipe Luiz conseguiu encontrar a maneira de aproveitar o Arrascaeta de uma forma que ele se desgasta menos, participa do jogo e é mais decisivo. Acho que tem tudo isso. E ele está melhor fisicamente, foi feita toda uma preparação. O Marcelo Bielsa agradeceu ao Flamengo agora, semana passada, porque está entregando a seleção do Uruguai o Arrascaeta melhor, mais inteiro. Outro atleta, né? E um outro aspecto, o contrato dele acaba no final do ano que vem. Se você perguntasse ano passado, deve renovar o contrato? Daquela jeito que estava jogando, não. Por que renovar o contrato com um aumento do salário? Não justificava. Ele caminhava para ficar numa situação parecida com a do Gabriel. Mas agora ao contrário, ele está jogando bem. Então, a partir de virada do ano, certamente vão sentar para conversar sobre a renovação contratual e ele vai poder colocar uma pedida alta e tudo, que ele está muito bem. E o clube vai ter que analisar isso com muito carinho. Faz parte do jogo. É assim que funciona, né? Se você está bem, você negocia uma condição melhor. E ele, de fato, está muito bem. Mas ontem, assim, entre todos os jogadores, tem que destacar o Saúl, né? O Saúl foi pai, chegou horas antes do jogo, pegou lá um voo depois. Poderia pegar a licença paternidade, né? Mas não, o cara foi para o jogo, deu o passe, ele começa a jogada, se apresenta e faz o cruzamento para a cabeçada do Arrascaeta. O time controlou o jogo todo, o Juventude praticamente não ameaçou. Ao contrário do jogo do Grêmio, o Flamengo ficou muito tempo marcando alto e mantinha o Juventude longe da sua área. Teve lá um lance de perigo lá, mas a jogada estava parada por impedimento, já não valia mais nada. Teve uma hora que estava 75-25 a posse de bola. Isso, foi uma coisa bizarra. E o Felipe depois usou muito o elenco e manteve a marcação alta com a entrada de jogadores descansados que mantiveram essa postura. O segundo gol foi uma assistência do Carrascal, primeira dele, né? A jogada tem a participação do Cebolinha, que veio do banco também no início da jogada, na origem, né? E o Emerson Royal fez o gol de cabeça. Foi uma vitória muito segura do Flamengo, o time foi muito maduro, por um jogo que exigia esse comportamento, né? Por tudo que carrega, não são esses jogadores que estavam há 28 anos sem ganhar do Juventude, tem jogador que nem tem 28 anos ali, né? Nem era nascido, o Flamengo não vencia o Juventude em Caxias. E foram muitos jogos, né? Porque teve períodos que o Juventude não enfrentava o Flamengo, não estava na Série A, mas, cara, são 13 jogos, 7 derrotas, 7 derrotas e 6 empates, é muita coisa, muita coisa. É um fiasco, né? Um retrospecto patético. E ontem o time venceu assim com muita segurança, maturidade. E tem um detalhe que é importante, né? Que é o comprometimento dos jogadores com o campeonato, do técnico e da instituição. E aí eu acho que é um ponto, inclusive, para o BAP, que é o presidente, de ter colocado desde o começo que o Flamengo ia jogar o brasileiro para ganhar. Porque no ano passado, por exemplo, até contaminado, digamos assim, pela política, porque tinha a eleição no final do ano, o discurso da gestão do Rodolfo Landim era: queremos ganhar tudo, quase não ganhar nada. Poderia ter perdido a Copa do Brasil e não ganhar nada, né? Poderia ser eliminado pelo Corinthians, quando o Bruno Henrique foi expulso no jogo de Itaquera, ou perder a final, poderia acontecer. Acabou ganhando a Copa do Brasil. Dessa vez não, ficou bem claro que o Flamengo queria o brasileiro, até por isso, em parte, está fora da Copa do Brasil, porque não colocou força máxima e tudo mais, né? E foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro. Mas acho que esse jogo demonstrou a seriedade do time com relação ao campeonato, como tem que ser. O que vinha acontecendo do Flamengo tratar o brasileiro como algo secundário por conta de Copa do Brasil era absurdo e nessa gestão não está acontecendo. E aí eu acho que agora, ao contrário de 19, que era um posicionamento do Jorge Jesus, que de cara ele falou: eu não entendo, vocês aqui prestam mais nas taças, que lá chamam as Copas de Taças, né, em Portugal, do que na Liga. E agora não, o clube quer o campeonato. Pode até não ganhar, mas ele está em busca do título brasileiro. Como acho que é obrigação, Flamengo e Palmeiras, com os elencos que tem que lutar para ser campeão brasileiro.
Copa do Brasil é secundário. E claro, Libertadores também é super importante. E são os 2 títulos, como acontece na Europa, gente. Você pega lá o Liverpool, ele está lá de novo marchando para tentar ser campeão inglês, e ele vai jogar tudo na Champions League. A Copa da Liga, a Copa da Inglaterra são secundárias. A Copa da Inglaterra ganhou o Crystal Palace, paciência. É isso, acho que essa referência europeia é necessária, na minha opinião, para times que têm o poderio do Palmeiras e do Flamengo. E o Flamengo esse ano está levando a sério. É isso, Arnaldo, misturando os poderosos aí. Tem o Arrascaeta, tem o Vitor Roque, jogou pra caramba também no Palmeiras. E parece que os dois, sem Copa do Brasil, estão na pegada. Mesmo com o Libertadores no caminho, os dois na pegada. Aliás, várias perguntas para você. Vitor Roque ou Arrascaeta? Quem está jogando mais? E mais essa disputa dos dois aí, que eu já estou falando aqui há muitos anos. Calma, não precisa ficar advogando em causa própria. Calma, o Cruzeiro ainda está vivo. Mas acho que a diferença é muito grande, sobretudo por quantidade de bons jogadores nos 2 times, né? E acho que isso aumentou significativamente com essa segunda janela. E o Flamengo já tinha dado sinais antes dessa priorização no brasileiro, dessa capacidade ofensiva aliada à solidez da zaga, né? Da defesa, que o Felipe disse começar no ataque. É um time que raramente toma gol. Essa é uma situação já antiga até, quando a gente analisa o Flamengo em 2025. E com os reforços que chegaram, o incremento criativo ficou muito grande e tal, e tem muitas opções o Felipe. Então é isso, galera. Chegando a mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Falar um pouquinho sobre esse vídeo. É isso aí. O Flamengo venceu o Juventude, né? Por 2-0 e quebrou um tabu aí que estava até zoando, né? A torcida do Flamengo, né? Se tornou meme. Mas, se a gente for analisar, né? O Flamengo teve esse tabu também porque o Juventude passou muito tempo na Série B, né? Então, não tinha como o Flamengo quebrar esse tabu se eles não estavam se enfrentando, né? Então, mas o Juventude sempre foi um time complicado, o Flamengo jogar lá mesmo, né? Perdeu muitos jogos lá e empatou muitos também, né? E agora com o Felipe Luiz mostrando aí um repertório gigantesco com jogadores que estão entrando e fazendo diferença, né? Como o Saúl chegou recentemente, já deu assistência, Carrascal também, né? Já deu sua primeira assistência, ganhando minutos ali, né? Samuel Lino também jogou bem, Arrascaeta nem se fala, né? Se tornando aí o artilheiro do Flamengo na temporada, junto também com as assistências, então mostrando que é um jogador que está muito bem no Mengão. Deixe sua opinião, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.